acredita que a sua luta começou muito é uma referência àquele práticas aprenda enquanto dedicou Boa tarde, prazer estar com vocês. Eu fui aluno do Porto do Jardim 2 ao terceiro ano do ensino médio, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, boa parte do que eu sigo como valores, referências, eu construí aqui, com meus professores, com meus amigos, com tanta gente que fez parte de 13 anos de colégio. Ou seja, é sempre uma alegria voltar e reviver, reativar, né, todas as experiências que eu tive nessa instituição pela qual eu tenho, né, tanto carinho. Vai ser ótimo estar com vocês. Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto Rodrigo Mendes. A gente trabalha para que nenhuma criança fique de fora da escola em virtude de um transtorno, de uma deficiência. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, identificando boas práticas ao redor do mundo e disponibilizando essas referências para quem está na sala de aula. A gente faz isso por meio de uma plataforma chamada Diversa. Michael, você me avisa a hora que estiver no ponto aí, eu já vou acionar alguns conteúdos. Então, o professor que está se sentindo inseguro, né, ele encontra nesse ambiente casos, artigos, relatos, quer dizer, centenas de exemplos de aulas e de atividades inclusivas. Lá no Diversa, a pessoa tem acesso também a documentários que a gente produziu nos Estados Unidos, na Dinamarca, na França, na Argentina. A proposta não é oferecer um receituário, né? Isso não existe em educação, seria uma ilusão, mas a gente pretende ampliar o repertório, né, de cores que estão na paleta de tinta do professor, para que ele se sinta cada vez mais protagonista, né, da sua prática, mesmo com o desafio trazido pela inclusão escolar. O segundo eixo de atuação é de formação de professores e gestores. A gente faz isso em diversos formatos, presencial, semipresencial, autoinstrucional. Um dos cursos que a gente ofereceu ao longo dos anos, por exemplo, orientava o professor sobre como criar materiais pedagógicos alternativos, que extrapolem um pouco o convencional do que a gente acaba herdando de um passado pedagógico. Eu acompanhei de perto, por exemplo, uma escola de Itaquera, em que uma professora do quarto ano estava com dificuldades de ensinar o sistema solar para uma turma que tinha um aluno com deficiência intelectual e outro com autismo. E aí, durante, né, a jornada com a gente, que bebe muito do universo maker, ela, junto com as colegas, criou, né, uma espécie de maquete do sistema solar associada a um game que favorece muito a compreensão, né, daquele conteúdo e não favorece a criança com deficiência, favorece o grupo. Essa é uma premissa do nosso trabalho. A gente tenta melhorar o ambiente de aprendizagem para o coletivo. Eu vou passar trechos de vídeos, né, porque é um tema vasto e eu vou tentar trazer aqui pílulas de algumas das ações que a gente desenvolve. Vê se você consegue disparar um primeiro vídeo. Eu gosto muito do toque, né? Para mim, eu queria algo que eles colocassem a mão. A Adriana já pensou logo que seria um assunto bacana para as pesquisas na sala de informática. Então, tudo isso foi dando um norte. Professor, apresente o jogo para a classe. Hoje nós vamos jogar um jogo sobre o sistema solar, certo? Sim. Vocês tiveram aula aqui na sala de aula com a professora Roberta sobre o sistema solar. Tiveram também lá no laboratório de informática com a professora Adriana. Juliana Forte. Eles pesquisaram em grupos, em trios, depois em dupla. E aí cada um deles ficou responsável por um planeta,
ficou responsável por falar se ele era rochoso, se ele era habitável, como é que eram os gases, enfim. Juliana Malta. Cada grupo vai responder se a frase que tem aqui dentro desse saquinho, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ó, atenção, pessoal. Vênus possui 2 anéis formados por gases. Pode conversar entre vocês. Analisa aí o esquema. Só tornou mais acessível aquilo que eu já gosto, né? Mais plausível. A gente percebe que dá para fazer. Jennifer. A gente aprende rápido as coisas e fica mais fácil para tirar nota boa na prova, fazer várias coisas. Realização. Instituto Rodrigo Mendes. A gente realizou esse curso também para um pool de municípios da Baixada, do litoral paulista, e uma escola no Guarujá tinha um grupo de professores com dificuldades de ensinar operações básicas de aritmética, e aí eles decidiram, né, investir num material que fosse mais lúdico, que despertasse a curiosidade dos alunos. Era um grupo de 40 do segundo ano, do fundamental, e vários com deficiências intelectuais. Vamos lá, mais um vídeo? O Arizinho, ele nasceu de uma dificuldade que nós percebemos na sala de aula, que era somar. Lia. O Arizinho é um robozinho que ajuda as crianças a entender quantidade, né? E o total dessa quantidade. É colocado tampinha, né, no cérebro do Arizinho, e aí eles vão somar com o narizinho, eles vão apertar o botão do narizinho e vai sair a quantidade. Lia apresenta o jogo em sala de aula. Vamos começar com os probleminhas e em seguida nós vamos até o Arizinho. Vamos ver se a conta está certa? Qual é o número que deu? 17. Muito bem! Um brinquedo, que é um brinquedo para eles, o Arizinho. E nós pensamos em fazer estação para eles aprenderem a montar continha, a fazer problema. Eles mesmos elaboraram os problemas. Eu acho que eu faço as contas melhores fazendo com jogos. Porque a gente vai colocando os números, a gente vai contando, depois vai somando o narizinho e a gente vai aprendendo. O robozinho é muito interessante. Eu tô sem palavras dele. Rosa. Estou muito grata porque eu pude levar esse material para todos, ou para a classe inteira. A classe não, para um colégio inteiro. É isso que nós esperamos. Que todos que necessitem possam usar esse material. Realização. Instituto Rodrigo Mendes. Então, e só para fechar, né, o nosso terceiro eixo de atuação é no campo do advocacy, que é um corpo a corpo que a gente faz com legisladores e lideranças que mexem nos ponteiros da educação no Brasil, com o objetivo de garantir que essa agenda não saia do radar, né? Existe sempre um risco disso ser deixado como segundo plano. Bom, nesses 30 anos de atuação, a gente já recebeu mais de 110 mil professores da nossa plataforma de formação dos 26 estados, né, que impactaram cerca de 2 milhões de estudantes. Quer dizer, os números têm alguma substância, mas eu acho que ainda tem muito pela frente para a gente, de fato, transformar, né, as escolas em ambientes que apostam no potencial de cada criança, seja qual for o seu jeito de ser no mundo. E os desafios nunca acabam, eles se ampliam. Para celebrar os 30 anos, a gente criou um novo programa, agora voltado para o acolhimento de mães e pais, de alunos com deficiência. A gente, ao longo dos anos, vinha sendo demandado por esse segmento e agora a gente achou que estava na hora de oferecer algum serviço. E né, as famílias enfrentam um oceano de dúvidas e angústias sobre como escolher uma escola, sobre como estabelecer uma parceria com a gestão. Então a gente já estamos atuando nesse campo, começa agora as primeiras turmas e a gente fez o lançamento articulando alguns parceiros. A Globo foi bastante importante, né? Globo, Instituto Unibanco, Unicef, Unesco, Accenture, e vou mostrar um videozinho de 30 segundos para vocês, né, terem um pouquinho da abordagem que a gente está explorando e depois a gente pode pensar em como as famílias do Porto podem participar, né? Vamos lá.
Duas pessoas com deficiência encantadas com suas fotos de infância projetadas na parede. Na nossa infância, não era fácil achar informação e garantir que crianças com deficiência tivessem acesso aos seus direitos. Estamos aqui para dizer que existem redes de apoio, inclusive com informações sobre escolas que promovem o desenvolvimento de crianças com qualquer tipo de deficiência. Saiba mais em diversa.org.br. Bom, então vamos falar um pouquinho de conceito, né? Vamos trabalhar um pouquinho algumas questões que norteiam, que guiam o nosso trabalho. A começar pela definição de pessoa com deficiência, né? O que a gente tem considerado, né, nas nossas ações? Historicamente, né, as temáticas relacionadas às pessoas com deficiência estavam sob a responsabilidade da área da saúde, quer dizer, os diagnósticos, os parâmetros, os encaminhamentos estavam sob a tutela de profissionais com olhar clínico, né, com um olhar muito pautado para os impedimentos que estão nas pessoas, né, que podem ser físicos, intelectuais, sensoriais e etc. Esse é o modelo que foi chamado de modelo médico da condição de deficiência. Essa é uma concepção que vigorou por muito tempo, até meados dos anos 2000, quando a ONU publica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção é um documento fundamental para todo mundo, né, que trabalha com educação conhecer. Ela se tornou a grande bússola para diretrizes e recomendações aos países membros da ONU. E ela traz uma nova definição que gerou uma espécie de turning point, né, nesse assunto, na medida em que ela define a pessoa com deficiência, quer dizer, a condição de deficiência, como sendo o resultante da combinação entre dois fatores, né? Em primeiro lugar, os impedimentos clínicos que eu mencionei. Em segundo lugar, as barreiras que estão ao redor da pessoa, que estão no ambiente, que podem estar na arquitetura, nos meios de comunicação, nos nossos procedimentos, nas escolas, nas empresas, nas nossas atitudes e assim por diante. Quer dizer, a condição deixa de ser binária, estática, e passa a ser relacional, ou seja, a situação de desvantagem da pessoa, ela vai depender do volume de barreiras que está, né, ao seu redor. Tentar tangibilizar isso, né? Não ficar tão conceitual. Como é que a gente introduz esse conceito na sala de aula? Então, há alguns anos a gente recebeu um relato de um professor de física chamado Bruno, que trabalhava numa escola de ensino médio da rede pública de Belém, no Pará. E no primeiro dia de aula daquele ano, né, quando ele entrou na sala de aula, ele constatou que um dos alunos era cego. Isso, para ele, era um fato inédito, né, na sua trajetória como professor. E ele começou a se perguntar, né, como é que eu vou ensinar conceitos tão abstratos, né, como luz, cores, formação de imagem, para alguém que não enxerga. E aí ele decidiu apostar na capacidade dos alunos, dos próprios, né, do grupo ali de jovens, para encontrar respostas. E o resultado foi a criação de uma série de materiais multissensoriais que tinham o objetivo de eliminar a barreira, né, para pessoas que não têm a percepção visual, no sentido delas terem acesso a conceitos da ótica. Para o ensino da formação de imagem em espelhos planos, por exemplo, eles construíram uma placa de madeira, né, sobre a qual foram colocadas duas bonecas idênticas, né, uma de frente para a outra, em extremidades opostas, e a placa foi dividida com uma prancha de acrílico que dividia verticalmente essa base de madeira. Então, uma das bonecas representava o objeto real
e a outra representava a imagem virtual formada no espelho plano. E para simular os raios de luz entre objeto e imagem, eles conectaram as bonecas com linhas de tricô que atravessavam a placa de acrílico, né, com furos. Então, dando exemplos mais simples, que acho que ajudam a gente visualizar como é que isso pode ser aplicado em sala de aula, né? Então, qual que é a relação dessa história e dos outros dois materiais que eu apresentei, né, com o conceito da ONU? Aqui, né? Então, vamos pensar naquela equação, né? O impedimento visual do aluno, que se chamava André, combinado com a barreira representada pelo formato do material, que até então Bruno usava livro didático impresso e lousa, e slides. Isso resultava, né, numa condição de desvantagem para o André, numa condição de inacessibilidade, né, àqueles conteúdos. Mas a partir do momento em que o Bruno tirou a barreira da equação, o André passou a ter acesso, quer dizer, a condição de deficiência foi minimizada. O impedimento clínico mudou? Não. Continua existindo. Mas isso não impedia que o André se conectasse com aqueles conteúdos. Então, é um pouco por aí que a gente tem que buscar pensar a sala de aula, pensar as práticas, os materiais, né? Falar um pouquinho sobre o conceito de educação inclusiva aqui, que a gente também segue. Em 2015, o Ministério da Educação me contratou, junto com a Unesco, e eles queriam que eu fizesse uma pesquisa sobre como é que essa concepção foi construída ao longo do tempo, ao redor do mundo, sob o ponto de vista da sociedade civil. E um dos melhores resultados desse projeto foi que eu tive a chance de conhecer, de me aproximar, de me tornar amigo de especialistas de várias partes do mundo. E, resumindo um pouco do resultado, o estudo indica que não existe um consenso ao redor do mundo, não existe uma única definição, né? O que a gente observa é um intervalo, um range de definições que compartilham de um campo comum, de uma intersecção que é ocupada pela convicção de que o acesso à educação é um direito inegociável. Então, e pensando nas melhores práticas que eu conheci ao longo do tempo, a gente percebe que a aplicação desse direito precisa contemplar 3 pressupostos básicos. O primeiro pressuposto é a garantia de convívio, a garantia de interação do aluno, seja qual for a sua especificidade, com o restante da comunidade escolar. Na medida em que esse convívio, essa interação, a troca, né, como vocês sabem, é um ingrediente imprescindível para que ele seja desafiado, para que ele seja incentivado e ele possa perseguir o seu melhor como ser humano. O segundo pressuposto é a garantia de acesso ao mesmo conhecimento, quer dizer, ao mesmo currículo. Isso é importante, né? O fato de uma criança ter uma deficiência não pode servir de pretexto para que ela seja privada do conteúdo na íntegra, mesmo que isso envolva flexibilizações, revisões de material e diversificações de estratégia. E o terceiro pressuposto é a existência de altas expectativas para todo aluno. Esse é um elemento não comumente observado nas redes de ensino. Então, diante dessa miríade de definições, eu, né, como pesquisador, optei por seguir a visão de que uma escola inclusiva ela precisa ser capaz de acolher todos e perseguir altas expectativas para cada um. Ou seja, estamos falando de uma escola que iguala oportunidades e diversifica
né, experimenta novas estratégias, novas alternativas didáticas, por reconhecer que cada criança tem seu percurso pessoal, aprende de forma diferente. Agora, isso só faz sentido se a ideia de altas expectativas dialogar com a singularidade, né, de cada criança. Então, altas expectativas precisam ser customizadas, acompanhadas e, quando necessário, revisadas. Senão a gente vai continuar excluindo, né, por impor anseios padronizados de desempenho. E o público-alvo, né? Qual seria o público-alvo, né, para essa definição de educação inclusiva? Será que existe um recorte? Eu, certa vez, estava conversando com um professor inglês chamado Mel Anscombe, que é uma das grandes figuras nesse campo. E quando eu perguntei, né, para ele o que ele adotava como escopo de perfis, quando ele pensava em educação inclusiva, ele dividiu um pensamento que eu acho fundamental para a gente desconstruir a ideia do apêndice. Né, a ideia do apêndice. Né, ele disse, Rodrigo, para mim, educação inclusiva não versa sobre crianças com transtornos, com deficiências. Para mim, educação inclusiva se refere à necessidade de uma reforma educacional que parte da ideia de que cada criança importa e não deve ser deixada para trás. Quer dizer, a gente não está falando do segmento X ou do segmento Y, mas a gente está falando das diferenças que estão presentes em qualquer grupo de estudantes. Qualquer grupo de estudantes. E que precisam ser atendidas hoje, não num futuro incerto. Então, isso é importante também a gente entender, né? O Brasil, né, o Ministério da Educação, tomou uma decisão de delimitar esse campo da educação especial com 3 categorias, que são os estudantes com deficiência, né, essas várias especialidades que eu mencionei, estudantes com transtornos do espectro autista e estudantes com altas habilidades. Mas essa foi uma opção doméstica, né? Ao redor do mundo, cada país toma uma decisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 10 categorias que estão sob o guarda-chuva da Special Education, né? Então, questões ligadas a TDAH, dislexia, saúde mental, comportamento, imigração, também são endereçadas por essa área lá. Então, no fundo, acho que é muito mais uma questão de mindset, de como se pensa a sala de aula, como se pensa a avaliação, né? Como se desconstrói uma visão ainda de aulas extremamente homogêneas e desinteressantes, né? Para se pensar em como é que esse ambiente pode ser mais plural. E eu estava há 2 semanas em Stanford, fui conversar com 2 professores, 2 medalhões lá do campo da educação, e eles me contaram que os estudos e projetos nesse campo lá passaram a usar a expressão learning differences, o que dialoga muito com o que a gente está seguindo, quer dizer, de não ficar preso à questão de um tipo de característica ou uma especificidade, mas ter um olhar mais amplo para como a gente repensa a educação, né, e o quanto isso pode contribuir para os outros alunos que não têm esse carimbo, esse selo do aluno de inclusão, né? Acho que vale também falar um pouquinho sobre a curva ascendente de casos de autismo, né? Esse é um fenômeno que a gente tem observado no mundo todo e, assim, do que a gente tem ainda, né, até o momento de evidências científicas, tem 3 fatores que já explicam por que desse crescimento exponencial, né? Em primeiro lugar, foi uma ampliação dos critérios, né, usados no processo de diagnóstico. Há cerca de 10 anos foi
se alargou muito as nuances de características que passaram a ser consideradas como parte, né, desse perfil, quer dizer, daí que vem o termo espectro, né? Espectro do autismo, por abarcar novos perfis, novos comportamentos, etc. Em segundo lugar, foi uma mudança, uma evolução nas ferramentas usadas para o diagnóstico, né? Então, hoje as equipes são muito mais rápidas, né, e mais eficientes em identificar, né, algum perfil que se enquadra no espectro. Em terceiro lugar, uma questão mesmo de consciência da sociedade, né? Hoje o autismo é falado, hoje o autismo não é mais escondido, né? Não só no campo da saúde, mas, né, passou a ser um tema do senso comum. E isso ajuda, né, as pessoas a observarem e identificarem com mais frequência quando existe algum tipo de comportamento. Nessa semana, o New York Times publicou um artigo de um professor da George Washington University, em que ele fala que com 53 anos ele recebeu o diagnóstico de autista, e ao longo do texto ele esclarece, né, que até o momento, né, pela ciência, não temos nenhum outro fator que explique esse crescimento. E a gente precisa continuar acompanhando, né, o que está sendo descoberto. Mas é bom, né, isso ser esclarecido. Tem muitas colocações equivocadas sendo feitas sobre esse assunto. Muito bem. Falar um pouquinho sobre, acho que marco legal, sempre é importante todo mundo saber o que está valendo no Brasil, né? Então, para falar sobre as leis brasileiras, né, quais são as leis vigentes, a gente precisa também se referir a essa convenção da ONU que eu mencionei, né? Um dos artigos que trata da educação define que os Estados-membros, os Estados-parte das Nações Unidas, precisam garantir redes de ensino inclusivas em todos os níveis, O Brasil não só assinou essa convenção, como ele incorporou esse documento à nossa Constituição Federal. Isso foi um fato inédito na nossa história. Pela primeira vez, um documento internacional, né, acoplado, né, assim por dizer, ao nosso grande referencial legal. E o que quer dizer isso em termos jurídicos, né? Isso quer dizer que qualquer lei brasileira, seja federal, estadual ou municipal, ela precisa respeitar esse artigo de que os níveis de ensino precisam ser integralmente inclusivos. Qualquer nova lei que surge, né, que não está em sintonia com esse artigo, ela deve ser questionada. Agora, tentando também simplificar, né, quais documentos vocês têm que ter na cabeça? Além da convenção, acho que como principais, eu diria que a gente tem a Política Nacional, que foi criada em 2008 pelo Ministério da Educação, que reconfigura o papel da modalidade da educação especial, que até então oferecia, né, escolarização para esse segmento de alunos de forma apartada. Ou seja, substituía o papel da escola comum de oferecer educação por serviços em ambientes privados, né, em geral, em instituições privadas, totalmente separadas do espaço da escola comum. E aí, a proposta é que os profissionais da educação especial e essas próprias instituições passem a apoiar as escolas, para que elas consigam endereçar esse desafio. Então, deixa de ser uma substituição e passa a ser um complemento. É uma mudança importante na história, né, da educação especial, né, no Brasil. E acho que a outra lei fundamental é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que chegou a ter o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que traz também inovações importantes. Tem 3 artigos que acho que mostram-se uma incidência, uma firmeza maior na implementação da Convenção da ONU. Né? Um diz que os diretores de escolas, né, que negarem matrícula podem ser punidos, né, quando negam matrícula para uma criança com deficiência. Segundo, proíbem a cobrança de taxas e mensalidades adicionais, né, em virtude de um diagnóstico. Em terceiro, né, orientam que a escola deve oferecer profissionais de apoio quando necessário. Né? Isso não era tão explícito. Existia um campo meio nebuloso que permitia às escolas, né, tratarem isso como eu falei, um futuro incerto. Eu acho que tendo essas 2 leis na cabeça, quer dizer, uma política e uma lei, acho que vocês já vão transitar bem. Nesse projeto voltado a famílias, a gente publicou do ano passado. Michael, você consegue entrar no Diverso? Se vocês quiserem ter em mãos também. A gente publicou um guia e que um dos tópicos apresenta um mapa legal. Então, é um mapa de direitos que, além desses 3 documentos que eu falei, quer dizer, a Convenção, Política Nacional e a LBI, né, fala também sobre a LDB e o ECA. E aí, de uma forma tentando ser didático, a gente associa alguns direitos básicos, como matrícula, permanência, acesso a serviços de apoio, a trechos de cada uma dessas referências legais. Então, se vocês precisarem, está aqui uma sugestão, né? Está mais fácil, está mais direto, já organizado. Muito bem. A gente depois, se vocês quiserem, eu fico um pouco a mais para conversar, porque tem, né, várias camadas, às vezes, de dúvidas, e eu fico à disposição. Vamos lá. O fato da gente ter uma das legislações mais avançadas nessa área no mundo não faz com que as pessoas, né, necessariamente entendam o que está sendo proposto. Existe muita dúvida ainda. Né? Acho que a começar por um certo dilema do senso comum, né, que a gente ainda acompanha, que é uma certa pergunta sobre: vale mais a pena a gente proteger a criança, né, num ambiente preparado, com profissionais, né, devidamente formados, que é o que se imagina de uma escola especial, ou vale a pena a gente expor a criança aos riscos inerentes à vida em sociedade, né, olhando para uma escola inclusiva, com tudo que está posto, né, dentro de um ambiente de convívio? Então, vale a pena a gente primeiro relembrar o que é uma escola especial, né? Não sei se todos aqui já visitaram escolas especiais. Enfim, como vocês sabem, são instituições exclusivamente destinadas a crianças com deficiência. Né? A última que eu visitei tinha turmas com 5 crianças, todas com síndrome de Down. Né? Essas instituições não se comprometem com nenhum tipo de currículo oficial no município ou do estado, né? E partem de um pressuposto de que dificilmente a criança vai conquistar autonomia. A gente percebe ali no discurso. Eu lembro de uma conversa das professoras com os pais, né? E numa determinada cena, uma das professoras diz: olha, vocês têm que se conformar, porque seus filhos são sindrômicos. Né? Ao invés de vocês forçarem seus filhos a serem, né, crianças que acompanham algum tipo de desenvolvimento esperado por vocês. Quer dizer, é como se o ponto de chegada na corrida da vida já fosse definido ali, antes mesmo da criança demonstrar o que ela consegue, antes mesmo da criança ser estimulada. Vamos lá, por outro lado, a gente tem a proposta da escola inclusiva, né? Uma escola onde está todo mundo junto. Uma proposta extremamente arrojada, desafiadora e nada trivial, né? E essa proposta ela ainda gera muito insegurança,
muita insegurança porque a gente observa que a maioria das pessoas imaginam que o que está sendo proposto é você transferir uma criança de uma sala especial ou de uma escola especial para o mundo da escola comum, né? Simplesmente transferir de um espaço para o outro. É evidente que isso não funciona, né? Para que as coisas corram bem, a escola precisa se transformar, precisa rever o seu projeto, né? Precisa pensar como é que ela implementa uma nova abordagem pedagógica. Então, também baseado no que a gente vem acompanhando em outras instituições, que tipo de alterações precisam ser, né, consideradas? Quer dizer, que mudanças são fundamentais? Esse é um assunto multidimensional, né? A gente não consegue resolver, não existe uma bala de prata. A gente sempre olha para a gestão escolar, as estratégias pedagógicas, a relação com a comunidade, a política pública, mas tentando trazer assim três das prioritárias, dos casos de sucesso, né, que a gente conheceu. Acho que, em primeiro lugar, eu elegeria investimento na formação das equipes, na capacitação dos profissionais, oferecendo novos repertórios, novas propostas tecnológicas, novos conteúdos, e associado a isso, precisa existir o espaço para o risco, né? Uma sala de aula inclusiva, ela precisa enfrentar o risco do erro. E o erro tem que ser encarado como fonte de aprendizagem. A gente não vai acertar sempre. Agora, se não arriscar, não vai sair do lugar também. Em segundo lugar, eu diria tempo para o planejamento das aulas, né? De forma que as professoras possam se reunir, discutir os casos, trocarem experiências e juntas criarem propostas para serem experimentadas. E, quando necessário, trazer especialistas para essas conversas, né? Especialistas que podem estar na própria escola, né? Ou podem vir de fora. Eu não consigo enxergar uma escola inclusiva sem tempo para o planejamento das aulas, né? Aí seria utópico. E, em terceiro lugar, a oferta de serviços de apoio, né? A criança com deficiência, quando vai para a escola comum, ela pode precisar de um especialista, pode precisar de um auxiliar de sala, de um intérprete. Isso não muda, né? A questão é não tirá-la do contato, do convívio, não separá-la, né? Seja qual for a atividade, né? É lógico, espaços individuais às vezes são necessários, mas vão estar conectados com o que está acontecendo no projeto daquela turma, né, daquele nível de ensino. Então, não se trata da gente substituir, mas da gente somar. A gente tem que somar. Trazendo um caso concreto, assim, vamos falar assim, de uma situação difícil, uma escola que não tem recursos e que, a priori, não conseguiria se movimentar. A gente está produzindo cases já faz 14 anos, e vou falar de uma das primeiras experiências que eu tive, né, quando a gente viajou para o Acre para visitar uma escola de Rio Branco que tinha sido premiada pelo Ministério da Educação. E imagine uma escola muito simples, né, do bairro periférico da cidade. Na época, essa escola tinha 600 alunos, né, dos quais 30 tinham alguma especificidade. Estão falando de todos os tipos de deficiência. Todos os tipos. E essa escola tinha um dos melhores desempenhos daquela rede, em termos de ensino e aprendizagem. Quer dizer, as crianças estavam aprendendo para valer. E como é que eles conseguiam isso? Bom, em primeiro lugar, aquela equipe pedagógica se reunia todos os dias. A diretora da escola bancou, peitou o secretário, né, criou a sua própria grade e fez com que eles se encontrassem todos os dias. Não eram reuniões tão longas, isso é inviável, mas imagina todo dia os professores se encontrarem e trocarem o que está acontecendo.
E participavam dessas reuniões as 2 professoras do atendimento educacional especializado, que é o principal serviço da educação especial hoje no Brasil, né? Segundo lugar, existia uma proposta de política pública interessante, em que a Secretaria da Educação estabeleceu uma parceria com a Secretaria da Saúde, e eles criaram um serviço chamado Saúde na Escola, né? O que era isso? Era uma equipe de médicos que faziam um rodízio, visitando as escolas ao longo da semana. Então, quando tinha suspeita, quando tinha, né, alguma preocupação da equipe ou da família quanto à necessidade de algum atendimento clínico, isso rapidamente era acionado. E era programado para horários que não prejudicassem a rotina escolar. Estou falando do Acre, gente. E, em terceiro lugar, todas as crianças tinham aulas de Libras, né? Me lembro de uma conversa com a Irã, que essa é uma figura que vale a pena vocês assistirem um documentário, sim, uma figura iluminada, essa diretora, me contando que quando ela percebeu que tinham crianças surdas, que não ia adiantar essas crianças terem aula de Libras lá no centro de apoio ao surdo. Então ela falou, olha, minha escola será bilíngue. Todos aprenderão a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. Isso dava certo, gente. Em todos os ambientes, as pessoas se comunicavam nos 2 idiomas. Os pais eram chamados para ter aulas de Libras. E por que isso aconteceu? Porque houve audácia, houve coragem, houve trabalho coletivo de equipe. Essa diretora foi capaz de reverberar isso, né? E a equipe era muito comprometida com essa proposta. E se orgulhava de estarem fazendo isso. Além disso, né, eles tinham uma agenda de formações também bastante intensa, todos os professores passavam por cursos, etc., por articulação da diretora. A diretora foi lá na secretaria e conseguiu, né, uma série de ações formativas lá na escola, e os pais eram convocados para debater temáticas de convívio das diferenças, tendências do mundo contemporâneo, temas sofisticados, né? Às vezes, quando a gente pensa no cotidiano de uma escola de ensino fundamental 1, e os pais estavam lá debatendo esses temas. Então tem um filme que a gente produziu de 24 minutos, está na plataforma Diversa, quem quiser, chama-se Clarice Fecuri, essa escola. Essa foi uma das primeiras que a gente registrou, né? Lá, como eu falei, tem bastante referência para vocês conhecerem. Coisas estão acontecendo em várias partes do mundo. Muito bem. Queria falar um pouquinho também sobre a questão de algumas ferramentas que estão se tornando mais populares, né, para a gente implementar a concepção inclusiva de ensino. Vocês já devem ter ouvido falar, né, no Desenho Universal para Aprendizagem, né? Alguém aqui nunca ouviu falar sobre Desenho Universal para Aprendizagem? Todo mundo? Vocês devem já, né, navegar bem com esse conceito, mas eu acabo sendo um porta-voz, porque eu acho que se faz pouco no Brasil, né, projetos que aproveitem dessa ferramenta, que nada mais é do que um modelo para você planejar a aula, né, um modelo que parte da premissa de que cada criança aprende de uma forma e que a gente precisa também usar diferentes formas de ensinar para que todo mundo consiga acessar o conteúdo. E aí, também simplificando muito, a ideia é que o processo de planejamento pedagógico parta de um mapeamento de quais são os perfis e características daquela turma e que a equipe diversifique 3 coisas. Primeiro, o formato do material, a forma como o material é apresentado, como foi o caso ali, né, os vários casos que eu dei, e usando bastante tecnologia. Tecnologia é um elemento-chave para se viabilizar, né? Senão a equipe também não tem braço, né, para diversificar tanto. Em segundo lugar, a diversificação das ações em sala de aula, né? Pensar em alternativas, colocar os próprios alunos para ajudarem os outros a aprenderem, por exemplo, né? Mudar um pouco a rotina da sala de aula, experimentar outras dinâmicas. Essa é uma segunda diversificação. E a terceira
é a forma como a equipe estabelece relacionamento do conteúdo curricular com a vida cotidiana da criança. Quer dizer, estamos falando de uma diversificação de formato, uma diversificação de abordagem pedagógica e de engajamento da criança, do aluno com o mundo, né, para que os conteúdos não fiquem desconectados daquilo que acontece na vida da criança. Então, indo um pouco para a mensagem final, a gente percebe, né, que essa proposta de inclusão escolar, para mim, ela representa um marco de evolução civilizatória. Os países que apresentam os melhores índices de desenvolvimento humano, não por acaso, né, enxergam essa heterogeneidade de perfis, seja na escola, seja qual for o ambiente, como uma riqueza, e tomam medidas, né, para reduzir níveis de desigualdade quando necessário. Então, a gente tem a percepção de que, conforme a escola abraça essa questão das diferenças de aprendizagem, a gente mira, né, o nosso leme para um tipo de sociedade onde os abismos sociais com os quais a gente lida hoje não vão mais ser tolerados. Não vão mais ser tolerados, dependendo da forma como a gente educar as futuras gerações. Então, essa é um pouco da nossa crença, né? Conforme a escola, a educação, as instituições de ensino vão trazendo todos os perfis para estarem juntos aprendendo, todos os desafios que isso representa, né, a gente vai mudando a forma da sociedade se comportar. Essa é um pouco da visão futura que a gente segue. E só para fortalecer essa mensagem de conclusão, eu vou passar um último vídeo que fala de uma outra área, fala do esporte. Em 2016, né, a gente foi chamado para criar um projeto com o Unicef, que tinha a ideia de estimular as escolas a explorarem a educação física de uma forma diferente, tentando se libertar da história da competição e buscar mais cooperação. Enfim, é um projeto grande, gerou um impacto bem relevante. Eu acabei me envolvendo muito com o universo das Olimpíadas, tinha a ver com os Jogos Olímpicos. Participei do rodízio da tocha e fui chamado, na sequência, para participar de um evento no Japão, de um seminário, que discutia justamente como é que os Jogos Olímpicos podem ter uma ambição maior quanto ao legado que eles deixam, né, nas cidades-sede. E aí isso gerou, né, um movimento. Então, só para conclusão, eu vou disparar um vídeo rapidinho também. Vai lá, Michael. The Paris 2024 Olympic and Paralympic are already setting very high standards to change the game for our planet and to speed up our collective consciousness. More than ever, both organizations are working as a team to create a more inclusive and sustainable event for us all. The Paris 2024 emblem claims for equality, sharing, and generosity. And for the first time, the same emblem is going to be used for both events, Olympic and Paralympic Games. That is why we see Paris 2024 as a huge opportunity to send a strong message about human equality, diversity, and inclusion. What kind of message do we send to the world, separating things, segregating based on the existence of a disability? The act of putting out the fire of the Olympic fire and then weeks later lighting this Paralympic fire is very symbolic. So maybe use the same fire, the same torch, and most important, keeping the flame lighted between both games. This is an amazing idea. That's how the One Flame campaign began, and the idea quickly spread out in many parts of the globe.
Since then, we have gained important supporters who also believe that it's possible to turn our campaign into reality. Changes in history demand symbols. And people. We need people like you to embrace our cause and bring awareness to the One Flame movement. There are so many ways to collaborate. I would love to talk and invite you to be part of this dream. Interessante pensar, né, que até hoje os jogos são completamente desconectados. Não sei se vocês sabem disso. São organizações independentes que, né, inclusive não tem uma relação muito boa entre uma e outra. E a proposta aqui é que a gente use o símbolo, dada a dificuldade de, no curto prazo, né, fazer já uma integração, uma união dos jogos em si, pela logística e por outros fatores, por que não usar a chama como um símbolo, né, que fique acesa e transmita essa ideia de um único ser humano, né, uma única espécie? Então são questões que a gente às vezes nem para pensar, mas que podem, ao longo do tempo, ir mudando as futuras gerações. Então, queria agradecer o convite, né, uma alegria estar com vocês. Acho que eu fico mais uns minutinhos para quem quiser conversar. Então, acho que talvez seja mais produtivo se a gente fizer isso, quem quiser vir falar comigo, a gente... Pode ser? Aí eu acho que eu tenho perguntas mais específicas. Mas, enfim, agradeço. Contem sempre com a gente, o Instituto fica à disposição. Boa sorte nesse projeto. Só um comentário. Eu tenho uma amiga que é da minha época, né? Foi minha colega aqui, e ela teve uma filha com síndrome de Down. E na época ela tentou falar com o Porto e viu que não tinha nenhum espaço assim, para a filha aqui. E fez toda uma trajetória, foi para uma escola de bairro, tentou uma escola especial e ela voltou para o Porto depois que vocês criaram esse programa e ela está super satisfeita. Acho que é uma boa história para vocês saberem. Muito bom. Só para explicar, gente, essa proposta do One Flame, acho que vocês devem ter ficado com dúvida. Afinal de contas, aconteceu ou não aconteceu? A gente está há 8 anos, né, com esse movimento, e o que já aconteceu foi que, pela primeira vez na história, o logo dos dois jogos foi o mesmo. Não sei se vocês repararam isso. Eram logos diferentes. Em Paris foi o mesmo e foi uma chama. O momento de acender a pira também começou a mudar no Japão já. Né? O penúltimo atleta era uma esportista cadeirante que passou, né, a chama para o atleta final. E lá em Paris, vocês se lembram, no momento né, de acender a pira, tinha um grupo de atletas, tinha um com prótese, outro cadeirante. Já no momento de acender, isso não existia, gente. Mas é isso. Que bom.